Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Agora já, antes de começar a aula ainda, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal para ter acesso a todo esse conteúdo e para receber as notificações quando a gente postar uma nova aula. Além disso, já quero falar agora sobre o bônus desta aula. A gente vai utilizar aqui um documento durante a aula e esse documento você não precisa copiar tudo à mão, tá? Vai ficar disponível para você baixar esse documento, vai ser o bônus desta aula. E para baixar esse documento, é só ver lá na descrição do vídeo, lá tem um link, o link para o bônus, ok? Aí você só clica naquele link, coloca lá o seu e-mail, e depois esse bônus fica disponível para você. Ok, o que mais? Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre mais um verbo polonês. Hoje eu peguei um verbo simples, ok? A gente já falou sobre os verbos tipo ser, estar, né? A gente já falou sobre o verbo ter, a gente já falou sobre o verbo gostar, tipo gostar de alguma coisa, né? Então, a gente falou sobre alguns verbos mais específicos. Hoje temos um verbo mais simples que vai ser o verbo ler, ok? Hoje a gente vai falar sobre o verbo ler. Eu vou mostrar a minha tela aqui para você ver qual vai ser o documento que a gente vai utilizar hoje, sobre o que a gente vai falar durante esta aula, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você, ok, pronto. Primeiro a gente vai ver a conjugação do verbo ler, ok? Em polonês. E depois, como sempre falo, aprenda polonês através de frases, não através das tabelinhas, não precisa decorar aquela tabela, tá? Aqui, ó, decora as frases, tá? Então, depois a gente vai ver umas frases mais simples no começo e depois algumas frases mais difíceis, tá bom? Ok, então, este é o documento que a gente vai utilizar hoje. Se você quiser, você pode baixar esse documento já agora para fazer as anotações durante a aula ou para olhar esse documento no seu computador durante a aula, tá? Depende de você. Se você quiser se focar só na aula agora e depois baixar o documento para estudar um pouquinho mais depois, perfeito também. Depende de você. Olha, aqui ainda eu tenho um bloco de notas. Aqui vou colocar algumas anotações ainda durante a nossa aula, ok? Então, aqui temos o nosso documento principal e aqui eu vou, às vezes, anotar alguma coisa extra, tá? O que mais? Acho que foi isso que eu queria falar. Ah, essas anotações aqui do bloco de notas também ficam disponíveis para você na descrição desse vídeo, ok? Então, lá na descrição eu vou deixar as anotações. Por isso, não precisa anotar durante a aula, tá? Depois isso fica disponível para você. Ok, acho que estamos prontos para começar a nossa aula. Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, esta palavrinha aqui, que aparece na verdade no título da nossa aula, czasownik. Caso você já viu outras aulas dessa playlist, você já sabe que czasownik significa simplesmente verbo, né? Então temos aqui czasownik, significa verbo. E aqui czytać, isso você já sabe, né? Porque a gente está falando desde o começo. Czytać significa ler. Então, vamos deixar anotado aqui embaixo também. Ok. Aula czytać, não é isso que eu queria. Czytać significa ler. Ok, pronto. Então, temos aqui czytać significa ler. Perfeito. Vamos lá. Vamos ver o que temos aqui nas tabelas, então, de conjugação, da conjugação. Eu vou aumentar para você ver só uma parte por enquanto, ok? Vamos parte por parte, palavra por palavra, bem tranquilo. Primeiro vai ser forma singular, então eu leio. E aqui a gente já consegue ver uma diferença entre a língua polonesa e a língua portuguesa. Em polonês a gente simplesmente fala ja
czytam, ok? Ja czytam. Ou só czytam poderia ser também. Ja significa eu, ok? Já vou anotar aqui também. Ja, eu. E depois, czytam. O que significa czytam? Czytam significa leio, no sentido de eu leio, né? Mas, czytam podemos também traduzir como estou lendo. Isso é muito importante, ok? Não sei qual é a etapa do seu aprendizado de polonês, mas isso é muito, muito importante. Por quê? Você precisa saber que em polonês não existem essas duas formas, ok? A gente usa só uma. Então, não importa se você quiser falar, eu leio todos os dias, eu leio todo dia, eu leio diariamente, ou eu leio um livro por mês. Tudo isso seria czytam, ok? Czytam todos os dias, czytam todo dia, czytam diariamente, czytam um livro por mês, ok? Tudo isso seria czytam. Mas se você quiser falar, neste momento eu não posso sair de casa porque estou lendo, ok? Em polonês seria, neste momento eu não posso sair de casa porque czytam, ok? Exatamente a mesma palavra, exatamente a mesma forma do verbo, ok? Então, eu leio ou eu estou lendo em polonês é igual. E isso não acontece só com o verbo ler, isso acontece com outros verbos também. Isso acontece com o verbo caminhar, isso acontece com o verbo cantar, dançar, praticamente todos os verbos, ok? Eu tô falando, acho que são todos os verbos. Tô falando assim porque às vezes tem um verbo que é um pouco diferente, né? De todos e tipo em português também não tem duas formas, mas enfim, no geral, com os verbos em polonês é assim, temos só uma forma. O que deixa o aprendizado mais fácil, né? A língua polonesa não é tão difícil assim, tem algumas coisas que são mais fáceis em polonês do que em português. Ok, então agora voltando aqui. Ja significa eu e czytam significa leio ou estou lendo, ok? Leio ou estou lendo. Ja czytam. Ja czytam. E vamos então para mais para frente. Ty czytasz. Ty czytasz, então você lê ou você está lendo. Ou tu lês ou tu estás lendo, né? Se a gente usasse a palavra tu, seria até mais fácil de decorar. Ty e tu, é muito parecido. Mas eu estou usando aqui a palavra você, então vou colocar ty como você. E czytasz. Czytasz. Czytasz é como se fosse você lê, ok? Ou você está lendo. Você está lendo. Por que eu estou colocando já com você? Marta, você já colocou que te significa você, então para que você está colocando mais uma vez? É que esta forma, czytasz, é reservada de uma certa forma para você, ok? Então, em português, por exemplo, a forma lê pode ser você lê, ele lê, ela lê, né? Em polonês, não. Czytasz é tipo só você lê, ok? Por isso eu deixei aqui assim. Ok, essa é a explicação. Então, czytasz, ty significa você e czytasz significa você lê ou você está lendo. Ok, e depois aqui? Depois temos on czyta. On significa ele e czyta, ele lê ou ele está lendo. Vamos lá. On, ele e czyta significa lê ou está lendo. On czyta, ok? On, ele e czyta, lê ou está lendo. E aqui ainda temos mais uma, não, mais duas. Ona czyta, ela lê ou ela está lendo. Ona significa ela e olha aqui a forma fica igual, né?
a gente viu on czyta, agora temos ona czyta. Então, czyta é lê ou está lendo de novo e vou anotar que ona significa ela. E temos mais uma coisa aqui. Ono czyta. O que é ono? Eu sei que eu repito isso em todas essas aulas dos verbos, mas é importante você lembrar sobre isso e também, às vezes, tem pessoas que estão chegando agora. Esta é uma das primeiras aulas, então eu vou explicar de novo. Ono é tipo uma terceira pessoa. Em português temos só ele e ela, né? Ela é para as palavras femininas, ele para as palavras masculinas. Em polonês ainda temos a forma neutra. E para aquela forma neutra, para as palavras neutras, a gente usa ono. Então, eu traduzo esse ono como ele ou ela e coloco um N para você saber que é para as palavras neutras, tá? E depois, czyta significa lê ou está lendo. Aqui fica igual, tá? Então, temos on, ele, ona, ela e ono para as palavras neutras. Sempre temos czyta, então lê ou está lendo, tá? E vamos ver agora a forma plural. Vamos lá. Temos aqui primeiro, my czytamy, então nós lemos ou nós estamos lendo. My significa nós e czytamy significa lemos ou estamos lendo. Vamos anotar. My, nós e lemos e czytamy significa lemos ou estamos lendo. Ok, vamos lá. Então, my, nós e czytamy, lemos ou estamos lendo. Depois, wy czytacie. Wy, vocês, ou vós, né, antigamente, ou em Portugal também. Wy, vocês. Em Portugal mais ou menos, acho que depende da região. E czytacie significa vocês leem ou vocês estão lendo, ok? Então, czytacie já é para a forma vocês. Vocês leem ou vocês estão lendo. Ok, mais uma vez. Wy, vocês, czytacie, leem ou estão lendo. A próxima forma. Oni czytają. Eles leem ou eles estão lendo. Então, olha aqui. Wy. Então, vocês seria czytacie, tá? Vocês leem. Mas eles leem já seria oni czytają, ok? Muda a forma. Então, oni significa eles e czytają, leem ou estão lendo. Vamos lá. Oni, eles e czytają, leem ou estão lendo. E temos mais uma forma. One czytają. Então, elas leem ou elas estão lendo. One, elas e czytają ficou igual, ok? Oni czytają ou one czytają. Eles leem ou elas leem. Aqui não muda a forma. Oni, ok, então vamos anotar one significa elas. Tá bom, vamos revisar aqui rapidinho agora essa conjugação toda, tá? Forma singular. Ja czytam, eu leio, eu estou lendo. Ty czytasz, você lê, você está lendo. On czyta, ele lê, ele está lendo. Ona czyta, ela lê, ela está lendo. Ono czyta, ele, ela, para as palavras neutras, lê ou está lendo. E aqui a forma plural. My czytamy, nós lemos, nós estamos lendo. Wy czytacie, vocês leem, vocês estão lendo. Oni czytają, eles leem, eles estão lendo. E one czytają, elas leem, elas estão lendo. Pronto, então temos aqui, a gente já viu a conjugação toda. Vamos passar para a parte mais importante e mais legal e mais interessante. Então, vamos passar para as frases, ok? Então, agora você vai ver essas formas do verbo ler já dentro das frases, ok? Sempre aprenda polonês através de frases.
Não aprenda através de palavras, porque aí depois fica complicado na hora de falar. Vamos lá. Pierwsza. Pierwsza. A primeira frase, pierwsza é primeira em polonês, é ja czytam książkę. Isso significa eu leio livro ou eu estou lendo livro. Ja significa eu, ok? Como a gente tinha visto. Czytam, leio ou estou lendo, ok? Como eu falei. Em polonês fica igual. E książkę significa livro. A gente não usa os artigos, ok? A gente não fala eu leio livro ou eu leio o livro. A gente só fala eu leio o livro, tá? Ok, książkę. I książkę vem da palavra książka. Książka significa livro. Marta, mas como assim? Por que książkę virou książka do nada? É que a forma principal da palavra é książka. Mas essa palavra pode ter várias formas diferentes dependendo da frase. Por quê? Porque em polonês temos uma coisa que se chama declinação, ok? Por enquanto, o que importa é que declinação faz com que a palavra muda, ok? Dependendo da frase, dependendo da aplicação. Por isso, você precisa aprender polonês através de frases, porque se você quiser, se você aprender só as palavras soltas e depois tentar montar uma frase, você vai falar eu leio livro, eu ja leio, czytam e livro seria książka, né? Já vamos falar que você não usa, não tenta traduzir para polonês. Então, ao invés de colocar książkę, então a forma correta nesse caso, você colocaria książka. A pessoa ia entender sim, mas você ia falar incorretamente e ainda falando você ia gravar cada vez mais forte essa forma errada. Por isso, palavras soltas não, frases sim. Ok, então książka, livro. Se você quiser entender mais sobre a declinação, procure por essa aula no nosso canal, ok? No canal do Brasileca temos uma aula sobre declinação. Tá bom, vamos lá, vamos mais uma vez com esta frase então. Ja significa eu, czytam, leio ou estou lendo, e książkę, a palavra principal, a forma principal da palavra é książka, significa livro. E agora a frase toda em polonês. Ja czytam książkę. Ja czytam książkę. Eu leio livro ou eu estou lendo livro. Mais comentário. Da mesma forma que em português a gente não precisa falar eu leio livro ou eu estou lendo livro. Podemos falar só leio livro ou estou lendo livro. Em polonês também, a gente pode cancelar esse ja, ok? Não precisa disso. E falar só czytam książkę. Assim até fica mais natural de falar, porque já não precisa. Czytam já todo mundo sabe que czytam, então significa que sou eu que leio ou que eu estou lendo. Aqui eu coloquei nessa primeira parte das frases para ficar mais fácil para você, ok? Porque exatamente pego da tabela ali, ok? Vamos lá então. Ja czytam książkę. Eu leio livro ou eu estou lendo livro. Vamos para a segunda frase. Ty czytasz gazetę. Você lê jornal ou você está lendo jornal? Ty significa você, como a gente tinha visto. Czytasz é você lê, né? Ou você está lendo. E gazete é jornal. Gazete vem da palavra gazeta. Mudou de novo por causa da declinação. Sim, gazeta é jornal. Ok. Mais uma vez. Ty, você. Czytasz, você lê ou você está lendo. E gazeta vem da palavra gazeta, significa jornal. Ty czytasz gazetę. Ty czytasz gazetę. Ty czytasz gazetę. Ty czytasz gazetę. Você lê jornal. Você está lendo jornal. Próxima frase. On czyta codziennie. Significa ele lê todos os dias. Ou ele está lendo todos os dias. Também poderia ser, ok? On significa ele.
czyta significa lê e codziennie, todos os dias. Vou só anotar que codziennie significa todos os dias, ou diariamente também, ok? Porque on czyta a gente já viu. Na tabela, então, já temos anotado. Codziennie é todos os dias, ou diariamente também poderia ser. Aqui eu coloquei ele leu, ele está lendo. Talvez mais natural fica ele lê todos os dias. Mas aqui eu estou colocando desse jeito para você lembrar, memorizar que on czyta significa tanto ele lê quanto ele está lendo, ok? Mais uma vez, então. On significa ele czyta, lê ou está lendo. E codziennie, todos os dias. A frase toda. On czyta codziennie. On czyta codziennie. On czyta codziennie. Ele lê todos os dias. Ou ele está lendo todos os dias. Ona czyta wolno. Ela lê devagar. Ou ela está lendo devagar. Ona significa ela, como a gente já viu. Czyta, lê. Então, aqui temos a mesma forma que ali em cima, né? On czyta e ona czyta. Fica igual. E wolno significa devagar, ok? Wolno. Devagar. Tipo, devagarmente, ok? Devagar. Mais uma vez. Ona, ela czyta, lê ou está lendo. E wolno, devagar. A frase toda em polonês. Ona czyta wolno. Ona czyta wolno. Ona czyta wolno. Ela lê devagar. Ou ela está lendo devagar. Próxima frase. My czytamy razem. Nós lemos juntos. Ou nós estamos lendo juntos. My significa nós. Czytamy. Lemos ou estamos lendo. E razem significa juntos. Juntos ou juntas em polonês fica igual, ok? Juntos ou juntas. Também seria do mesmo jeito. Mais uma vez, então. My, nós, czytamy, lemos e razem, juntos. Czytamy pode ser lemos ou estamos lendo, né? E a frase toda em polonês? My czytamy razem. My czytamy razem. My czytamy razem. Nós lemos juntos. Ou nós estamos lendo juntos. Depois. Wy czytacie dobrze. Vocês leem bem. Ou vocês estão lendo bem. Wy, vocês. Czytacie. Vocês leem ou vocês estão lendo. E dobrze significa bem. Ok? Vou anotar só dobrze, porque o resto a gente já tinha visto antes. Wy, vocês. Czytacie. Vocês leem ou vocês estão lendo. E dobrze significa bem. A frase toda. Wy czytacie dobrze. Wy czytacie dobrze. Vocês leem bem ou vocês estão lendo bem. Próxima frase. Oni czytają przed snem. Eles leem antes de dormir. Ou eles estão lendo antes de dormir. Oni significa eles, como a gente já sabe. Czytają, leem ou estão lendo, como a gente já sabe também. Przed significa antes de, ok? Przed significa antes de. E aqui esta palavra snem vem de uma outra palavra, sen. Sen, na verdade, tem dois significados. Sen pode significar sono, mas não dá para falar estou com sono, ok? Você pode falar, por exemplo, eu tenho um sono muito pesado. Aí seria sen. Sen também significa sonho, mas aquele sonho que a gente sonha à noite, não que a gente... Não é um sonho de alguma coisa que a gente quer muito, ok? É sonho naquele sentido de dormir e sonhar à noite. Porque temos aqui sen e aqui temos traduzido como sono ou sonho e aqui temos dormir. É que em português a gente não fala, eles leem antes do sono, né? Fica muito estranho. Ou antes do sonho, não faz sentido. Aqui a gente faz a tradução
do sentido. Então, przed snem, isso junto, significa antes de dormir, ok? Então, isso aqui é importante também. Em polonês, a gente às vezes fala algumas coisas de uma forma diferente do que em português. Então, przed snem, literalmente seria antes do sono, ok? Mas, em português, a gente falaria antes de dormir, ok? E, mais uma coisa, sen virou snem por causa da declinação em polonês. Então, mais uma coisa importante. Tá bom, mais uma vez. Oni significa eles, czytają, eles leem ou eles estão lendo. Przed, antes de. E snem vem de sen e significa dormir neste caso. No geral seria sono, mas aqui neste caso significa dormir. Dormir seria spać, ok? Spać. Mas a gente não usa... neste caso, a gente não usa o verbo, a gente usa o substantivo mesmo. Spać é o verbo, dormir. Ok, vamos lá. Vamos com a frase toda. Oni czytają przed snem. Oni czytają przed snem. Oni czytają przed snem. Eles leem antes de dormir. Ou eles estão lendo antes de dormir. Próxima frase. One czytają w samochodzie. Elas leem no carro ou elas estão lendo no carro. One, elas, czytają, leem ou estão lendo, ok? A gente já viu isso. W significa em, no ou na. Em polonês não muda, fica sempre w. E samochodzie significa carro, mas a forma principal dessa palavra é samochód. Samochód significa carro, tá? Agora, w samochodzie é no carro, no sentido de dentro do carro, né? Aqui o que aconteceu? Aconteceu a declinação de novo. Samochód virou samochodzie. Ok, mais uma vez. One, elas, czytają, leem ou elas estão lendo. E w samochodzie, falando junto, a gente fala w samochodzie, então o W fica com o som de F. W samochodzie significa no carro. A frase toda agora. One czytają w samochodzie. One czytają w samochodzie. Elas leem no carro, elas estão lendo no carro. E depois, agora aqui, temos as frases um pouquinho mais difíceis, assim, só um pouquinho. No sentido de que a gente não vai falar sempre eu leio, ou você lê, ou eles leem, né? A gente fala só leio, ou lê. Em português não dá para falar você lê, cortar e colocar só lê, né? Porque aí não dá pra saber quem é. Mas enfim, isso agora, ok? As frases um pouquinho mais naturais em polonês e um pouquinho mais difíceis por causa disso, ok? Porque a estrutura vai ser um pouco diferente. Vamos ter algumas perguntas. Ok, a primeira aqui é pergunta. Co czytasz? Significa o que você lê ou o que você está lendo. Como a gente sabe se alguém está perguntando o que você lê normalmente ou o que você está lendo? Depende do contexto. Se você está lendo no momento um livro e alguém fala para você, co czytasz? Significa que ele quer saber o que você está lendo no momento, certo? Agora, se vocês estão falando sobre as coisas que vocês gostam de fazer e você fala, eu gosto de ler. Aí a pessoa quer perguntar, mas o que você lê normalmente? Aí você vai saber que co czytasz, nesse caso, vai significar o que você lê normalmente, porque você não está lendo no momento, né? Ok, então aqui, dependendo do contexto, você consegue sim entender o que a pessoa está perguntando, tá? Ok, então co significa o que, co, o que, e czytasz é você lê ou você está lendo. Isso a gente já sabe. Mais uma vez, co significa o que e czytasz você lê ou você está lendo. A frase toda.
Co czytasz? Co czytasz? O que você lê? Ou o que você está lendo? A próxima frase. Czytacie dzieciom? Vocês leem para os seus filhos? Ou vocês estão lendo para os seus filhos? Ok? Então, aqui de novo, depende do contexto. Vamos lá. Czytacie. Czytacie significa vocês leem ou vocês estão lendo, né? A gente já sabe. E dzieciom aqui significa para os seus filhos. Dzieciom veio da palavra dzieci. Dzieci tem dois significados. Pode significar filhos, mas não necessariamente filhos homens, tá? Filhos no geral, tipo meninas, filhos, meninos, então filhas ou filhos, ou meninas e meninos, tudo isso é dzieci, ok? Filhos. Aqui quando a gente não quer falar se é uma menina ou um menino, meninas ou meninos, tá? Dzieci é no geral. Filhos homens, tipo filhos meninos, seria synowie, muito diferente, né? Filhos, aí significa que são só meninos, ok? Meninos ou homens, tanto faz, a idade tanto faz. Se fosse filhas, que em polonês também, em português também fica diferente, seria córki. Então, córki é filhas, meninas, né, no caso. Synowie é filhos quando é meninos só. Agora, dzieci é filhos no geral. Então, a gente usa a palavra dzieci quando a gente quer falar tanto sobre filhos quanto sobre filhas, ok? Meninos e meninas. Quando a gente não sabe se alguém tem filhos ou filhas, então a gente fala no geral, dzieci, ok? Então, é isso. Dzieci é os dois, meninos e meninas, ok? E mais uma coisa. Dzieci significa crianças também. A gente tem a mesma palavra para essas duas coisas. Então, aqui, na verdade, esta frase pode significar vocês leem para os seus filhos ou vocês leem para crianças, para as crianças, tá? Essa frase em polonês fica do mesmo jeito. Se a gente falar sobre filhos ou crianças, não importa, fica dzieciom, ok? Porque dzieci significa tanto filhos quanto crianças. E a gente não usa essa palavra seus, ok? Bom, a gente pode usar até, mas não é necessário, né? Se eu quiser falar seus filhos, seria czytacie swoim dzieciom, ok? Aí já sabemos que aí são filhos e não crianças. Agora, czytacie dzieciom pode ter sentido de filhos e pode ter sentido de crianças, no geral. Ok. Dzieci, ali que eu tinha escrito, né? Dzieci virou dzieciom por causa da declinação, certo? E vamos ver se tem mais alguma coisa para eu comentar aqui. Aqui você pode ver uma das funções da declinação. Por causa dela, a gente não precisa usar algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, olha o tamanho da frase em português. Vocês leem para os seus filhos? Ou, pior ainda, vocês estão lendo para os seus filhos? Quantas palavras, né? E em polonês só duas. Czytacie dzieciom? Pronto. Então, esse dzieciom já tem esse significado de ser para os seus filhos ou para as crianças, né? Tanto faz. Não precisa falar para aqui, neste caso. Ok, depois dessa explicação, vamos mais uma vez. Czytacie, vocês leem ou vocês estão lendo, e dzieciom, para os seus filhos ou para as crianças, no geral. Czytacie dzieciom, czytacie dzieciom, czytacie dzieciom. Vocês leem para os seus filhos ou para as crianças, seria igual? Ou vocês estão lendo para os seus filhos ou para as crianças? Vamos lá, a próxima frase. Moja koleżanka czyta codziennie wieczorem. Significa a minha colega lê todo dia à noite. Ou a minha colega está lendo todo dia à noite, né? De novo, todo dia, no geral, seria a minha colega lê todo dia e não está lendo, né? Mas tá bom. De qualquer jeito, czyta é lê ou está lendo. Vamos lá. Moja significa minha. Moja é minha.
Koleżanka é colega, mas é a colega, ok? O colega, menino, o homem seria diferente, koleżanka é colega. Vou deixar um F, que é uma mulher, ok? Feminino. E colega homem seria colega. Então, mais fácil. Colega é colega, só lembra que é um homem, um menino. Depois temos czyta. Czyta significa ler, né? Ele e ela lê. Codziennie é todo dia, a gente já tinha visto essa palavra. E wieczorem significa à noite. E de novo, em português a gente fala à noite, né? E não só noite. Só noite em polonês seria wieczór. Wieczór é noite. Mas com a declinação a gente muda wieczór para wieczorem e wieczorem já significa à noite, tá? Mas é aquela noite não madrugada, é aquela noite tipo depois da tarde. Aqui, tá? Wieczór, noite. Por isso à noite, para falar tipo boa noite, ao invés de bom dia, a gente fala boa noite, a gente fala dobry, bom, né? E wieczór, noite. Então, boa noite, dobry wieczór. Tá bom. Mais uma vez. Moja, a minha. Koleżanka, colega, menina ou mulher. Czyta, lê ou está lendo, seria do mesmo jeito. Codziennie, todo dia. E wieczorem, à noite. E a frase toda. Moja koleżanka czyta codziennie wieczorem. Moja koleżanka czyta codziennie wieczorem. Moja koleżanka czyta codziennie wieczorem. A minha colega lê ou está lendo todo dia à noite. A próxima frase. Czytam 2 książki na miesiąc. Leio 2 livros por mês ou estou lendo 2 livros por mês. Czytam significa leio. E aqui não temos eu leio, né? Só leio. Dwie, na verdade, significa duas. Dwie é duas, porque livro em polonês é uma palavra feminina. Então, a gente fala tipo duas livros, ok? Dwie, duas e książki, livros, no plural. Książki, livros. Na, aqui neste caso significa por, mas vamos colocar junto, ok? Porque na tem vários significados, dependendo do contexto. Na miesiąc significa por mês. E, então, miesiąc só significa mês. Ok? Mais uma vez, então. Czytam significa leio ou estou lendo. Dwie, duas, aqui temos 2. Książki, livros. E na miesiąc, por mês. A frase toda. Czytam 2 książki na miesiąc. Czytam 2 książki na miesiąc. Czytam 2 książki na miesiąc. Leio 2 livros por mês. Ou estou lendo 2 livros por mês. A próxima frase. Wiktor czyta już książki po angielsku. O Wiktor já lê livros em inglês. Ou o Wiktor já está lendo livros em inglês. Wiktor, ok? Um nome. Em polonês é Wiktor, em português seria Vitor. Vitor. Czyta, lê ou está lendo. Już significa já. Em polonês, a ordem das palavras nas frases é um pouco diferente, às vezes também. Już, já. Książki, livros, a gente já viu. E po angielsku significa em inglês. Po angielsku, em inglês. E só em inglês seria angielski, ok? Por causa da declinação mudou e em inglês fica po angielsku. Em inglês. Desculpa, aqui angielski é só em inglês. Ok, mais uma vez então. Wiktor, ou Vitor, czyta, lê ou está lendo. Już, já. Książki, livros, po angielsku, em inglês. A frase toda. Wiktor czyta już książki po angielsku. Wiktor czyta już książki po angielsku. Wiktor czyta już książki po angielsku. O Wiktor já lê ou já está lendo livros em inglês.
A próxima frase. Moja babcia uwielbia czytać o miłości. A minha avó adora ler sobre amor. Moja significa minha, a gente já tinha visto. Babcia, avó. Babcia é avó. Inclusive tem uma aula sobre os membros da família, os nomes dos membros da família, em polonês. Babcia, avó. Se você quiser ver como que avô, irmão, mãe, primo, essas coisas. Pode procurar no canal do Brasileiro. Uwielbia significa adora, ele ou ela adora. Czytać significa ler. O significa sobre. E miłości, amor. Então, sobre. E amor, no geral, seria miłość. Miłości ficou por causa da declinação, tá? Então, sobre amor é o miłość. Agora, só amor seria miłość. Mas miłość no sentido do sentimento. Se você quiser chamar o seu marido, a sua mulher de amor, seria diferente. Seria kochanie. Kochanie é amor para chamar alguém, ok? Ou amor, ou o seu filho, a sua filha também pode ser. Kochanie, vem aqui, né? Amor, vem aqui, seria kochanie. Agora, se você quiser falar, livros sobre amor, por exemplo, seria usada a palavra miłość, miłość, ok? Mais uma vez, então, moja significa minha, babcia, avó, uwielbia, adora, czytać, ler, o miłości, sobre amor. A frase toda. Moja babcia uwielbia czytać o miłości. Moja babcia uwielbia czytać o miłości. Moja babcia uwielbia czytać o miłości. A minha avó adora ler sobre amor. Ok, a próxima frase. Nie lubię czytać na głos. Não gosto de ler em voz alta. Nie significa não. Então, nie lubię, não gosto. Nie significa não e lubię significa gosto. Eu falei isso como se a gente já soubesse, mas já tem uma aula sobre o verbo gostar no canal, então, talvez por isso. Então, nie significa não, lubię, gosto de. Então, nie lubię, não gosto de. Czytać, ler. E na głos significa em voz alta, ok? Na głos, em voz alta. E só a palavra głos significa voz, ok? Então, a gente fala só na głos, como se fosse em voz, ok? Em português temos em voz alta, o que eu acho que tem mais sentido, né? Bom, enfim, vamos lá mais uma vez. Nie, não. Lubię, gosto de. Czytać, ler. I na głos, em voz alta. Nie lubię czytać na głos. Nie lubię czytać na głos. Nie lubię czytać na głos. Não gosto de ler em voz alta. A próxima frase aqui é ditado. Kto czyta książki, żyje podwójnie. Quem lê livros vive duas vezes. Kto significa quem. Kto significa quem. Czyta significa lê ou está lendo, aqui lê. Książki, livros, a gente já viu essa palavra também. Żyje significa vive ou está vivendo, né? Neste caso, vive. E podwójnie é duas vezes. Duas vezes. Esse duas vezes, se você quiser traduzir duas vezes para o polonês, depende do contexto. Às vezes fica podwójnie, às vezes fica dwa razy, ok? Dwa significa dois, duas e razy vezes. Então, depende da aplicação. Aqui é podwójnie. Ok. Mais uma vez. Kto significa quem, czyta, lê, książki, livros,
żyje, vive i podwójnie 2 vezes. A frase toda: kto czyta książki, żyje podwójnie. Kto czyta książki, żyje podwójnie. Quem lê livros vive 2 vezes. Não lembro quem que falou essa frase, mas eu gosto dela. Concordo. Ok, essa já foi a última frase. Então, voltando aqui para esta câmera, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Parabéns também, porque não foi uma aula fácil, né? Aulas sobre verbos não são aulas fáceis. Então, mais ainda, parabéns para você que ficou até agora aqui comigo. Se você gostou da aula, deixe o seu like, se inscreva no canal do Brasulaca para receber as notificações sobre as aulas. Você tem que ativar aquele sinalzinho, né, também para receber as notificações. O que mais? Lembra que você pode baixar esse documento como bônus. O link está na descrição do vídeo, as anotações também ficam na descrição do vídeo. Caso você tenha ficado com alguma dúvida durante a aula, deixe lá nos comentários. Aliás, também deixe nos comentários a sua opinião, o seu feedback, ok? Sugestões, se você gostou da aula, não gostou, deixe nos comentários também. Ok, muito obrigada mais uma vez. Espero que nos vemos na próxima aula de polonês no canal do Brasulaca. Dziękuję bardzo i pa pa!